História, artes, filosofia, sociologia, literatura. Todas essas matérias fazem parte das ciências humanas. Se você tem dificuldade ou não se aprofundou direito no tema, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos desvendar os porquês de estudar essas matérias, esses conteúdos, e vamos esclarecer um pouco mais a sua perspectiva diante dessas matérias. Eu sou Matheus Vinícius e esse é o canal Zerando a Escola. Vamos lá. Antes de tudo, é bom lembrar que Sócrates, filósofo grego, classificou os seres humanos como animais sociais. Isso é muito importante para começarmos a estudarmos as ciências humanas. Eu até diria que foi ele que inventou essa categoria, essa matéria. E o que ele dizia? Que nós somos animais sociais. E existem outros animais sociais na natureza. Algumas pessoas podem pensar, são os macacos, ou sei lá, os cachorros. Mas não. Os outros animais sociais que existem na natureza são as abelhas, as formigas e os cupins, por exemplo. E eles e nós temos paralelos, temos coisas em comum que Sócrates observou e por isso nos classificou. Vamos lá. O que os insetos, o que esses insetos em específicos têm em comum com os seres humanos? Primeiro de tudo, o fato mais notável é que eles conseguem modificar o ambiente em que eles vivem. Imagina uma formiga. Às vezes no seu quintal tem, perto da sua casa. Quando você anda na rua, você vê formigueiros, até mesmo no asfalto, na calçada, no concreto. Por quê? Porque os animais sociais eles conseguem modificar o ambiente, moldar uma cidade, digamos assim. O que é um formigueiro se não uma grande cidade? Uma colmeia. Basicamente é isso. Os animais sociais, eles formam sociedade, eles modificam o ambiente e formam cidades dele. Outro paralelo é a organização social. A formiga tem a classe de operárias que sai do formigueiro para buscar alimento. Tem a classe dos guerreiros que ficam em volta, ficam dentro do formigueiro, protegendo caso alguém vai lá e pise, por exemplo, vai lá e morde. Existe essa classe de formiga. Existem também as formigas que são designadas para limpar a sujeira, os restos de comida do formigueiro e descartá-lo, e também o cadáver das formigas que morreram. Tem também as que são designadas à procriação, que são as que cruzam com a rainha, são as formigas machos, e a própria rainha, que dá vida a todas as formigas e é o centro do formigueiro. Existe uma organização social dentro do formigueiro. Dentro de uma colmeia de abelhas, a mesma coisa. Com os cupins é a mesma coisa, só que tem um rei e uma rainha. Então, todos os animais sociais têm designações sociais, têm cargos. E o centro dele tem um centro político, que é a rainha, ou o rei e a rainha, basicamente. Outra coisa que também é em comum entre nós e os animais sociais, os insetos sociais, são a agricultura. Seria um cultivo, seria pegar uma matéria-prima e transformá-la em outra coisa. As formigas, caso você não saiba, elas não comem folhas e sementes que elas levam ao formigueiro. Elas levam aquela semente, aquelas folhas, aqueles restos de animais lá, e a partir daquilo elas cultivam um fungo, que aí sim servem como alimento. As abelhas, todo mundo sabe também, elas vão, cultivam o pólen, pegam o pólen das flores e a partir do pólen fazem o mel. Os cupins, a mesma coisa. Eles pegam a madeira, mas não comem a madeira. Eles cultivam uma bactéria que digere a madeira e eles usam como alimento. Então, os animais sociais têm todas essas coisas em comum. E nós também. Assim como esses exemplos que eu... Tendo com base os exemplos que eu citei agora, a gente pode ver os exemplos de animais sociais. Por exemplo, assim a gente tem também organizações sociais. O que você fala, o que você faz quando vê uma criança, quando vê um bebê?
O que você vai ser quando crescer? Ah, o meu filho vai ser médico quando crescer, vai ser advogado quando crescer. Por quê? Porque a gente nasce tendo uma função. A gente precisa exercer uma função dentro da sociedade. Os outros animais que não são sociais não têm essa preocupação. Um cachorro, ele não se preocupa com o que ele vai ser quando crescer. Ele é um cachorro, pronto, e acabou. Mas já nós temos essa preocupação. As formigas também. As formigas, se você pegar uma formiga e perguntar o que você é, ela não vai falar, eu sou uma formiga, simplesmente. Ela vai falar, eu sou uma formiga operária, eu sou uma formiga rainha, eu sou uma formiga guerreira. E nós também. Nós somos humanos, mas somos professores, advogados, médicos, artesãos, cozinheiros. Temos funções dentro de uma sociedade, assim como as formigas. E junto com isso temos também lideranças, temos política, temos alguém que decide as coisas. Dentro de uma família, o pai ou a mãe é o centro da família. Dentro de um país, é o rei, a rainha, o presidente, o primeiro-ministro. Dentro de uma monarquia, o rei somente. Então, dentro das nossas sociedades, temos lideranças. Dentro de uma empresa também, temos o presidente da empresa, temos os encarregados. Nós nos organizamos socialmente. Modificação de ambiente, nós também fazemos isso. Preciso nem falar, veja nossas cidades. Nós conseguimos estabelecer moradia em todos os lugares da Terra. Nós conseguimos modificar o ambiente a nosso favor e estabelecer ali moradia, assim como os outros animais sociais. E nós também somos agricultores, nós pegamos matéria-prima e transformamos. Nós conseguimos fazer lavouras inteiras. A partir da lavoura, nós conseguimos, por exemplo, com trigo fazer pão, fazer cerveja. Com vinho, nós conseguimos fazer a uva. Com leite, nós conseguimos fazer o queijo, conseguimos fazer iogurte. Nós também conseguimos fazer essa agricultura e transformação a partir do nosso trabalho. E por isso, Aristóteles, mais de 2000 anos atrás, observou isso em comum entre nós e os outros animais sociais. E isso é incrível. E você pode perguntar, Mateus, professor, mas como eu vou usar isso na minha vida? O que isso tem a ver com ciências humanas? Não estou entendendo, muito interessante esse conteúdo, mas o que isso tem a ver? Vamos lá. As ciências humanas, querendo ou não, parte dessa verdade, parte desse princípio de que nós somos animais sociais. Então, o que a história vai estudar? Formigueiros humanos do passado, como eles evoluíram para os nossos formigueiros humanos de hoje. O que a artes vai estudar? O que a literatura estuda? Criações culturais? O que o ser humano produziu dentro dessa sociedade que ele vivia? Sociologia, mesma coisa. Vai pegar as particularidades de um formigueiro humano, de uma cidade, de uma sociedade e ver os pormenores. Vai ver como funciona a dinâmica, vai criar teorias a partir disso. Então as ciências humanas basicamente partem desse princípio, partem desse ponto de vista. E você tendo isso em mente, fica muito mais fácil estudar cada uma dessas matérias. Então, vamos a um exemplo prático. Você vai estudar história, por exemplo. Você vai estudar história medieval. O que você vai começar a fazer para começar a estudar história medieval? Vai ver como funcionava essa sociedade, quais eram os cargos sociais, quais eram as relações de poder, o que aquela sociedade produzia, o que ela comia, qual era a relação de uma pessoa com outra. Tendo isso em mente, fica mais fácil. Você vê tudo como um todo, não cada matéria como algo isolado, mas como parte de algo maior. Sou professor de história, eu vou ensinar vocês um pouco mais dessa história. Mas esse vídeo sempre vai ser uma referência. Olha, estuda a introdução das ciências humanas, saiba que nós somos animais sociais, que tudo vai ficar mais fácil. Você vai ver que a gente tem um comportamento meio que coletivo durante a história. A gente caminha junto, como sociedade.
Mas também temos o individualismo, cada um é cada um. Não existe dois Leonardos da Vinci. Não existe, sei lá, dois Machados de Assis. E é aí que a gente vai estudar os pormenores na cultura. Religião, a mesma coisa. Toda sociedade tem religião. Teve ou vai ter um dia. Toda sociedade crê em algo maior, crê em Deus. E na história nós também vemos como a religião interferiu durante a caminhada da humanidade. Mas o ponto de princípio é isso. Nós somos formigueiros, nós somos uma colmeia que caminhou, que evoluiu e chegou até onde está. Nós temos muita coincidência, muitos paralelos com os outros animais. Mas nós sempre potencializamos isso. Por isso nós somos animais sociais, só que muito superiores às formigas, muito superiores às abelhas. E é isso, essa é a introdução que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida, estou à disposição nos comentários. Tenho no meu Instagram também à disposição. Qualquer dúvida, podem perguntar a mim. E se inscreva no canal, me siga para que vocês tenham esse conteúdo com essa qualidade. Coisa que vocês nunca aprenderam, duvido que vocês aprenderam isso alguma vez na vida. Curta, compartilhe com seus amigos. Conto com vocês, beleza? Uma boa tarde para vocês, bom dia, até mais. Tchau.